Essa era a Turquia no final de 1923, apenas uma sombra do que havia sido o grandioso Império Otomano após séculos de decadência. O prego final no caixão do califado foi dado em 30 de outubro de 1918, quando o armistício de Mudros tirou o que restou do Império Otomano da Primeira Grande Guerra, com a Anatólia sendo ocupada e dividida pelas potências vencedoras da Entente. Porém, nesse vídeo, veremos como Atatürk salvou mais da metade do território turco durante a Guerra de Independência Turca. Esse era o Império Otomano no ano de 1908. Nas últimas décadas, o sultão viu seu vasto território se reduzindo cada vez mais. Na Guerra de Independência Grega, inúmeras guerras contra a Rússia e várias revoltas. Além disso, haviam diversos territórios que formalmente eram dos otomanos, mas na realidade estavam sob a suzerania de potências europeias. Tudo isso não aconteceu de uma hora para outra. Durante a ascensão, o sultanato era conhecido como um grande polo tecnológico e intelectual, o que garantiu uma era de supremacia sobre os cristãos. Porém, eles ficaram para trás com o tempo, por muitos motivos, como o sistema econômico arcaico, conservadorismo intelectual e reacionarismo no governo, o que restringia qualquer tentativa de modernização do império. Somando isso a questões étnicas e religiosas dos povos que viviam sob a bandeira otomana, o império ficou conhecido como o Homem Doente da Europa. Nesse ano, 1908, ocorreu a Revolução dos Jovens Turcos, movimento formado por uma coligação liderada por nacionalistas turcos, que tinha como principal objetivo salvar o império. E após um motim na Macedônia, a Segunda Era Constitucional se deu início, sendo restaurada a Constituição que estava suspensa desde 1876, e sendo formado o CUP, Comitê de União e Progresso, que basicamente controlaria o governo dali pra frente, com eles tentando fazer algo a respeito para impedir o colapso iminente. Porém, no ano de 1912, os otomanos foram escorraçados da Líbia pelos italianos e dos Balcãs pelos gregos, sérvios e búlgaros. O que restava era lutar ao lado dos alemães na Primeira Guerra Mundial para recuperar esses territórios e expulsar as potências coloniais dos arredores. Apesar da audácia, o Império Otomano não conseguiu lutar direito, com eles sendo pressionados tanto pelos britânicos e russos, como também pela revolta árabe. Depois de anos de luta, o que restou foi isso. Seria a Turquia confinada a esses territórios? É o que veremos. Antes de continuar o vídeo, obrigado pelos membros Diego, Shot e Yara. Se gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, eu sou o primeiro a falar dessa guerra no Brasil. Depois do armistício de Mudros, o exército otomano foi se retirando dos territórios que ainda ocupavam na Arábia, Pérsia e Cáucaso. As tropas deveriam ser desmobilizadas, e a marinha e força aérea desfeitas e entregue aos aliados. Apesar disso, a Entente preservou a dinastia otomana no poder. No começo do ano seguinte, os vencedores da guerra já ocupavam a capital do império, Constantinopla, e os franceses ocupavam os arredores de Adana. A intenção dos aliados, mesmo que isso não fosse a postura oficial, era de desmantelar o império e fazer uma espécie de partilha dos territórios turcos, o que fez com que os comandantes se recusassem a desmobilizar suas tropas, o que seria importante para a resistência. A situação para o povo turco era péssima, com províncias inteiras estando despovoadas devido ao recrutamento de guerra. A administração colapsa e os desertores se tornam quase que senhores da guerra, lutando entre si. Disputas entre os refugiados de todas as partes do Império Otomano causam problemas étnicos, com os povos cristãos sendo oprimidos pelas autoridades, enfurecendo ainda mais os aliados, com o sultão otomano tentando ao máximo apaziguar os aliados, cedendo praticamente tudo o que eles queriam em troca de continuar no poder, e se tornando praticamente um fantoche nas mãos deles, o que enfureceu os nacionalistas. Mustafa Kemal, conhecido também como Atatürk, foi nomeado pelo sultão para o cargo de inspetor do 9º Exército, mesmo sendo um nacionalista, crítico da política de apaziguamento com os aliados. O seu objetivo era de restaurar as unidades militares, com ele combatendo alguns gregos. Posteriormente, ele se tornou o inspetor de quase todas as forças da Anatólia, sendo encarregado de dissolver as forças que ainda estavam mobilizadas, o que ele não fez. Aos italianos foi prometido todo o sudoeste da Anatólia, incluindo a província de Esmirna, cheia de gregos. Porém, Eleférios Venizelos conseguiu a permissão dos aliados para anexar a Esmirna, gerando tensões entre os ocupantes do império, facilitando a vida da resistência,
que recebeu certa ajuda dos italianos posteriormente. De qualquer forma, ambos desembarcam na Anatólia para reivindicar os territórios negociados, incitando ainda mais o nacionalismo turco, já que vários civis estavam sendo mortos pelos gregos. Inicialmente, a resistência não foi coesa, sendo feitas apenas guerrilhas sem o apoio do governo otomano. Ataturk passou os próximos meses ganhando apoio internamente e se juntando com militares e nacionalistas. Porém, ele foi destituído do comando pelo governo de Constantinopla, mas já era tarde demais. Ele já era considerado como o líder da resistência, e em outubro de 19, todas as províncias, com exceção de Constantinopla, não eram mais leais ao governo otomano, mas sim aos nacionalistas liderados por Ataturk, com a capital em Ankara, e o país passaria a ser conhecido como Turquia. Isso fez com que os aliados tomassem providências, e no final de abril, Constantinopla, apoiada pelos britânicos, lançou um ataque em Iznik. Eles são bem-sucedidos em um primeiro momento, mas são expulsos e voltam para a zona protegida pelos aliados. O comando britânico determinou que seriam necessárias cerca de 27 divisões para combater os nacionalistas turcos e fazer valer o Tratado de Sèvres, mas eles não tinham essas divisões, e uma mobilização dessa escala poderia trazer sérios problemas internos. Então a estratégia deles seria apoiar a Grécia para combater Ataturk. O Tratado de Sèvres causou a ruptura entre os ocupantes da Turquia, já que houveram discordâncias, principalmente entre Grécia e Itália, com os italianos apoiando abertamente os nacionalistas a partir do final de 1920, deixando a sua zona de influência para Ataturk. Os turcos também conseguem retomar Maraş e Urfa dos franceses com o apoio dos sírios, que estavam resistindo à criação do mandato francês. Em outubro de 1921, eles já haviam assinado um acordo separado com a Turquia, restando apenas os britânicos, que estavam ocupando Constantinopla, e os gregos. Ambos fizeram uma ofensiva conjunta em direção ao interior da Anatólia no final de 1920, obtendo grande sucesso com pouca resistência turca. O Tratado de Sèvres determinava a criação de um grande estado armeno no leste da Turquia, porém os nacionalistas rapidamente empurram os armenos de volta para os territórios do Cáucaso, que são dominados pelos soviéticos, que passariam a apoiar Ataturk com armas e suprimentos. Nesse avanço, os turcos mataram milhares de civis com marchas forçadas e massacres, o que acontecia desde 1915 e durou até o fim da Guerra de Independência Turca. Apesar de estar indo bem militarmente, a Grécia estava passando por problemas internos. Durante a Primeira Guerra Mundial, o país havia ficado dividido entre apoiar os impérios centrais ou a Entente, com Venizelos apoiando os aliados em busca de conseguir formar a ideia Megali, e o rei Constantino I, casado com uma princesa alemã, preferindo ficar na neutralidade para não incomodar os alemães. O que importa é que Venizelos venceu essa disputa com o apoio dos aliados, e depôs o rei Constantino, que foi substituído pelo seu filho, o rei Alexandre, servindo aos interesses da Entente, o que causou um certo ressentimento na população grega, o que rendeu uma derrota a Venizelos nas eleições de 1920. Para o desgosto dos aliados, Alexandre morreu e foi substituído pelo seu pai, que havia sido deposto, causando um expurgo dos oficiais pró-Venizelos e a redução da ajuda aliada. Apesar disso, eles continuaram avançando, já que os turcos também não estavam lá muito organizados. Devido a esses avanços, houveram propostas de paz, mas a Grécia recusou, o que se mostrou um grande erro, já que os reforços chegaram de outras frentes já resolvidas. E os franceses também passariam a apoiar Ataturk para combater a influência britânica na região. Os gregos decidiram atacar na direção de Ankara, a capital dos nacionalistas, sendo parados pelos turcos no rio de Sakarya, onde depois de 3 semanas de batalha os gregos foram obrigados a recuar, iniciando um impasse que durou 1 ano, com a moral dos gregos tendo diminuído muito nesse tempo. No dia 26 de agosto de 1922, os turcos lançaram uma grande contraofensiva, derrotando o exército grego sucessivamente em Aflion e Dulupinar, cercando muitas tropas gregas e capturando inclusive generais, muitos suprimentos e equipamentos. A partir daí, os nacionalistas fizeram marcha livre em direção ao Mediterrâneo. Nas semanas seguintes, foram feitas as negociações. Com o apoio da França e Itália, os turcos conseguiram termos muito melhores do que no Tratado de Sèvres, que foi substituído pelo Tratado de Lausanne.
onde a única concessão turca foi a internacionalização de Dardanelos, que durou até 36. A Turquia foi proclamada como república em 29 de outubro de 23, com Mustafa Kemal, ou Atatürk, se tornando o primeiro presidente, com seu foco sendo em modernizar a Turquia nos próximos anos. Um salve para o membro primeiro Reich PTBR Vitor.